Sobre consultoria empresarial, eu queria conversar com vocês, então, nesse momento, a respeito da estruturação do seu trabalho como consultor. Eu falo da consultoria especificamente porque é o meu ponto de fala, foi a carreira que eu decidi trilhar, foi o caminho que eu decidi seguir. Mas existem múltiplas outras possibilidades de atuação para o administrador. Mas, levando em consideração que nós somos profissionais que prestam serviços, né? Isso implica que nós tenhamos essa via de atuação como uma grande possibilidade, uma das maiores, porque nossa intervenção ela pode se estender para diversas outras organizações, né? Assim, a gente pode abrir nossa própria empresa, a gente pode trabalhar dentro de uma organização específica, ou nós podemos formatar um conjunto de soluções para oferecermos esse processo consultivo dentro das empresas, ok? Então isso é muito importante. A primeira questão é a seguinte: a consultoria ela vai acontecer com alguns processos estruturados, mas você precisa entender que cada organização é única. Cada organização ela possui as suas especificidades e as suas necessidades. Então, assim, nós como administradores, nós temos competências, e quando eu falo de competências, eu me remeto ao conceito da gestão de pessoas mesmo, de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores, experiências. Nós temos competências para poder compreender as organizações de uma maneira holística e sistêmica e assim identificar pontos passíveis de melhoria. Esse olhar do administrador ele é muito importante no sentido de que nós temos de compreender que uma empresa ela tem seus mecanismos próprios e que quando você entra numa organização, ela já está acontecendo, ou seja, os processos já estão em operação, existem projetos, existe uma dinâmica própria. E o maior erro de um consultor iniciante é achar que ele vai pegar um conjunto de técnicas e aplicar ipsis literis, né? Ou seja, literalmente, como está na teoria dentro da organização, e que as coisas precisam funcionar. O que eu percebi com a minha experiência é que o processo de consultoria empresarial ele é muito heurístico. O que acontece? Ele funciona muito na medida em que nós vamos tentando, implementando, avaliando técnicas e aprimorando-as. E é importante lembrar também que existe um conceito no construtivismo, na questão uma questão um pouco mais psicológica, que é o conceito de acomodação, que é a maneira que as pessoas vão não só interpretar, como também entender ou digerir aquilo que você está falando, aquilo que você está propondo. Então, assim, existe uma diferença muito grande. Quando você chega numa empresa, você traz depois de um processo de diagnóstico, você traz um pacote básico de sugestões, orientações, recomendações, e aí muitas vezes o consultor iniciante ele se frustra porque aquele processo, aquele conjunto de ferramentas que ele trouxe não são bem interpretadas, ou não funcionam, ou não encontram os resultados que ele estava esperando. Mas assim, entenda que por isso é importante você saber inicialmente ler aquela organização. Então assim, se eu pudesse dar uma dica de qual a maior ênfase do consultor empresarial, eu diria a questão do diagnóstico. Diagnosticar uma organização é muito importante, esse diagnóstico ele tem que ser amplo. Ele não pode se limitar exclusivamente a um checklist onde você vai identificar, não, isso aqui tem, isso aqui não tem, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. É preciso inicialmente compreender a distribuição do poder. Quem tem poder de fala dentro da organização? Quem tem poder decisório dentro daquela organização? E quais são as pessoas que você precisa identificar como influenciadoras dentro daquela organização? O foco de poder ele é muito importante porque essas pessoas vão ser as principais parceiras no processo de mudança planejada que você vai implementar, ok? E nesse sentido você precisa entender a dinâmica cultural, a cultura informal, as linguagens utilizadas, os códigos que aquelas pessoas transitam. Uma outra questão importante é sobre a postura e a abordagem do consultor. A gente tem aquela ideia, aquele paradigma, aquela questão pré-concebida de que o consultor é aquele cara que está de blazerzinho,
formal, que se utiliza de códigos mais formais para poder, de uma linguagem técnica, para poder implementar soluções efetivas na empresa. Só que acontece que, principalmente na nossa realidade de pequenas e médias empresas, cidades do interior, existe um distanciamento, se você adota essa postura, com a linguagem dos colaboradores e muitas vezes da própria gestão. Por quê? Você chega com uma linguagem muito técnica ou chega com uma postura muito formal, os colaboradores vão ter medo, porque consultoria remete à mudança. E mudança, na cabeça do colaborador, muitas vezes pode implicar em desligamento, em diminuição do quadro social, em demissões. E aí você precisa desenvolver uma linguagem e construir uma relação com o colaborador daquela empresa que nós chamamos de rapport, né? Ou seja, você precisa pegar uma linguagem de confiança, de desenvolver a confiança com o colaborador e também com a gestão. Então, eu recomendo você entender muito bem a empresa e começar a adaptar os seus códigos, né? Mostrar para o colaborador que você não está contra ele, você está do lado dele, que o processo de consultoria ele pode inclusive contribuir para melhores condições de trabalho, para uma divisão mais eficiente das tarefas e processos dentro da empresa, para a compreensão de como nós podemos obter a eficiência empresarial e de que como cada pessoa dentro da empresa contribui para o que a gente chama de cadeia de valor, ou seja, como nós vamos agregando valor à nossa oferta para que nós possamos capturar o valor do cliente. Então, assim, a grande questão é: adote a linguagem do seu interlocutor, adote a linguagem das pessoas que estão para as quais você está trabalhando e não deixe ninguém de lado. Todas as pessoas dentro da empresa, elas têm grandes contribuições para o processo de gestão empresarial. Isso é imprescindível, é a maior lição. Dentro do processo de administração, né, o processo básico, planejamento, organização, direção e controle, eu diria que nós administradores, nós temos um desempenho, com base na minha experiência, claro, nós temos um desempenho muito evidente na dimensão do planejamento, ok? Então a consultoria empresarial muitas vezes ela tem um foco muito grande no planejamento e a execução ela fica limitada porque existe uma diferença de mentalidade, as pessoas não conseguem perceber a diferença entre fizemos o plano e vamos botar esse plano em execução. A grande questão de colocar o plano em execução é o maior desafio de um consultor empresarial. E nesse sentido, você precisa inclusive saber qual é o seu papel dentro da empresa. Porque, por exemplo, se você está sendo pago para elaborar um processo de consultoria, o seu processo encerra no momento da entrega das recomendações, das indicações, dos passos a serem seguidos. Isso é importante porque muitas vezes nós administradores temos problemas em precificar, em monetizar o nosso trabalho e saber onde começa e onde termina aquilo que o cliente nos pagou para fazer. Então, assim, a partir do momento que você entrega um conjunto de diretrizes a serem implementadas para mudança na empresa, você precisa entender se o valor que você cobrou já está incluso a implementação desse processo, que começa um processo de assessoria, ou se você vai precisar renegociar um novo plano de trabalho, porque a execução efetiva de planos dentro da empresa, da execução das recomendações de uma consultoria empresarial, é um processo muito trabalhoso. E depois, para você controlar, você implementar as ferramentas de controle, é mais trabalhoso ainda. Então, assim, vamos aprender a precificar. Uma outra recomendação que eu dou é: defina claramente e tenha um contrato para te assegurar isso, onde começa e onde termina a sua intervenção, o seu processo de trabalho. Essa é uma questão chave para o desempenho de um consultor empresarial, ok? E quando você for implementar o seu negócio, entenda que você precisa de uma estruturação básica do seu processo de consultoria. Então, ou seja, nós costumamos falar muito sobre diagnóstico, né? O diagnóstico, a gente tem o levantamento das informações e a sistematização das informações para você dar um parecer. Depois disso,
nós temos uma análise sistemática das ferramentas que podem ser implementadas, dos métodos que podem ser alterados, e por fim nós temos a construção do documento da consultoria que vai encaminhar os próximos passos para dentro da empresa. Dentro dessas etapas, você pode desenvolver os seus próprios métodos, seus próprios questionários, e sempre importante ressaltar, voltados para cada empresa, ok? E hoje, com o advento do mercado digital, as possibilidades são imensas. Só que, ao mesmo tempo que você tem diversas possibilidades, milhares de outras pessoas, muitas vezes não formadas em administração,